Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 29/10/2025 aqui no Sexta de Trade, palpites diários sempre se baseando em números e estatísticas para você ser lucrativo no médio e longo prazo, mas acima de tudo mostrando para vocês a importância de analisar esses números e ser crítico na hora de fazer a sua análise. Nada de promessas mirabolantes, nada de ficar apostando em cima de times mais famosos e coisas do tipo, e sim explorando a fragilidade e os pontos fortes de cada uma das franquias e os números, tornando eles a nosso favor, aproveitando de erros que o mercado precifica e com isso fazendo uma graninha mensal aí bem interessante aqui no YouTube e também no nosso grupo VIP. Não se esquece também de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Ontem tivemos um dia extremamente interessante aqui no YouTube com diversos acertos mais uma vez, e lá no nosso grupo VIP a gente tem as odds superiores, além de indicar os favoritos do dia, as melhores partidas para se investir no over, as melhores para o under, também aqueles jogos que a gente tem que ficar de fora em relação a pontos, porque eles são muito perigosos. Tem também a zebra, os favoritos do dia, além de muito conteúdo extra como o nosso guia da NBA de como investir contra e a favor de cada uma das equipes. Mas chega de enrolação, bora aqui para a rodada de hoje porque ela promete e ela tá bem grande, tá? Começando aqui com Toronto Raptors e Houston Rockets, a gente tem aqui um Toronto Raptors jogando em casa contra um Houston Rockets que promete muito para essa temporada, mas até aqui não me convenceu o suficiente. Só venceram o péssimo Brooklyn Nets e tiveram dificuldades ali contra o Pistons, mesmo jogando em casa, e perderam ali para o Oklahoma City Thunder, desfalcado de diversos jogadores importantes. E eu vou aliar com uma boa pontuação do Cleveland Cavaliers, que enfrenta hoje uma das piores defesas da NBA, na minha visão, o Boston Celtics. Então vamos colocar aqui esse handicap bem esticado para poder fechar a nossa duplinha. Handicap de mais 13,5 pontos do Toronto, que joga em casa, como eu disse para vocês, e tem um time titular ali muito interessante, além do Houston Rockets estar sentindo muita falta de um armador de origem para o seu time. Eles parecem meio não saber o que fazer com a bola ali, né? Às vezes é o Amen Thompson, às vezes é o Shengun, às vezes o Kevin Durant que vem armando, mas nem todos eles ali estão na sua posição dita aqui ideal. Enquanto que a gente está falando de um Cleveland que é favorito para essa partida na minha visão e enfrenta uma defesa muito desfalcada com muitos jogadores que ou não fazem parte do time ou estão machucados. Então eu espero mais de 109 pontos dele. No caso do Toronto aqui, a gente pode vencer a partida ou perder de no máximo 13 pontos de diferença. Vamos falar primeiro a respeito do Toronto, que enfrenta esse Houston Rockets, que nos últimos 20 jogos tem o Fred VanVleet, considerando jogos da temporada passada, né? Eles só conseguiram cobrir esse handicap uma vez, que foi contra o New Orleans Pelicans. E mesmo assim foram 9 vitórias nesse recorte de 20 jogos sem o Fred VanVleet, com 11 derrotas. Agora falando de Celtics e Cavs, por mais que os Cavs joguem fora de casa e sem o Darius Garland, eles ainda contam com seus principais jogadores à disposição, Jarrett Allen, Evan Mobley e Donovan Mitchell, o que eu acho que é o suficiente para eles vencerem essa partida, caso vocês queiram fazer um investimento numa simples, mas acima de tudo, pontuar acima de 109,5 pontos, para vocês duplarem com algo em torno de 1,20, fechar o mod perto de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar, e se vocês não confiam no handicap positivo do Toronto, duplem isso aqui com outra coisa que eu acho que tem muito potencial. O Cleveland na última temporada, por 100 posses de bola, foi o melhor ataque da NBA, foram top 5 em bolas de 3 convertidas, em bolas de 3 ali em relação a aproveitamento, tá? Quando a gente pega aqui os últimos 20 jogos dos Cavs, considerando temporada regular, eles conseguiram superar esses 109,5 pontos em diversas partidas, além de terem também uma média de 118,4 pontos desse recorte e conseguiram marcar 111 ou mais em 18 desses 20 jogos. Em relação ao aproveitamento nos rebotes defensivos, o Boston Celtics tem um segundo pior da NBA, o que pode facilitar com que o Cavs tenha pontos de segunda chance. Sem contar que o garrafão do Brooklyn Nets é o que mais sofreu desfalque, sem Tatum, sem Al Horford e Porzingis que foram trocados. O time está sofrendo muito no garrafão, sendo aqui o sétimo mais vazado para jogadores da posição de pivô, e o Cavs é conhecido por jogar com dois pivôs que foram All-Star, Allen e também o Evan Mobley, beleza? Então, dentro dessa partida de enorme rivalidade, sem contar que o Boston também é um time com dificuldades em defesa de jogadas de pick and roll handler e jogadas de mano a mano desde as últimas temporadas, o Donovan Mitchell também pode produzir muito bem e com isso o Cavs pontuar em alto nível. Falando aqui a respeito de Nets e Hawks, aqui a nossa indicação é um jogador, vamos aqui de mais de 17,5 pontos para o Kristaps Porzingis. Se em algum momento esse Atlanta Hawks teve hype nessa temporada por conta da chegada desse jogador e de alguns outros bons reforços, mas que se não fosse o All-Star
Kristaps Porzingis, dificilmente esse hype existiria. O time não tá correspondendo, mas é fato que eles precisam botar o Porzingis para jogar para que esse time consiga render aquilo que se espera. E mais do que isso, o Trae Young é um cara que, apesar de ser um bom pontuador, é um cara que sabe colocar os seus jogadores, né, seus companheiros dentro de jogo. Então, essa conexão dele com o Porzingis vai ser usada e abusada, principalmente no pick and roll man. Então vamos aqui para playtime para poder mostrar para vocês pelo menos uma jogada na qual ele pode produzir muito bem. O pick and roll feito pelo Trae Young é um dos melhores da liga, seja para ele pontuar ou para os pivôs ali que ele conecta irem bem, e é um tipo de jogada na qual na última temporada o Brooklyn Nets se defendeu muito mal, sendo nessa temporada aqui o 7º pior aproveitamento em jogadas desse tipo. Sem contar que até aqui na temporada eles são o 4º time mais vazado para pivôs em toda a NBA, e o Kristaps Porzingis ele conseguiu superar essa marca de 17,5 pontos que a gente busca para hoje nos últimos 2 jogos seguidos contra o Brooklyn Nets, marcando 25 pontos no seu último encontro contra esse adversário e 24 pontos no penúltimo, beleza? A gente também pode destacar aqui o fato de que ele fez 27 pontos, a gente conseguiu um over facílimo aqui no acima de 15,5 pontos no grupo VIP a favor dele contra o Chicago Bulls, que também é um time que sofre muitos pontos para pivôs, então um cenário que dá para dizer que é mais ou menos parecido, beleza? Então a gente deve ter aqui o Porzingis, que nos últimos 8 jogos contra o Brooklyn Nets teve média muito interessante, conseguindo superar esses 17,5 pontos, ele que teve 22,5 pontos nos últimos 8 jogos contra esse rival, e superou essa marca em 6 desses 8, mas lembrando, tirando aqui nos tempos de Washington Wizards, ele nunca foi tão protagonista como ele será hoje, já que nos tempos de Celtics o time era muito mais coletivo e volta e meia ele tinha uma minutagem baixa. Beleza? Partindo aqui para a próxima partida, vamos falar aqui de Bulls e Kings. Aqui o over é o melhor caminho. O Sacramento Kings, que ontem jogou simplesmente com 5 armadores / alarmadores. Schroeder, Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine tiveram só de protetor de aro Sabonis, que também não é nenhum gênio defensivo. É um jogador mediano para bom no máximo ali protegendo o aro. Nada de muito especial. E estarão cansados para hoje, vão enfrentar um dos times mais rápidos da NBA, uma das grandes surpresas da liga. Ou seja, um time que está confiante, que deve não só acelerar o jogo, dar muitas posses de bola por minuto, o próprio Kings também com essa formação leve deve ter muitas posses, mas também um time que está com a confiança para pontuar e produzir bem. Mais de 232,5 pontos totais é o caminho que eu espero para essa partida, de 2 times que individualmente falando não tem grandes defensores, tem um bom talento ofensivo, devem jogar no ritmo alto de uma defesa que além de ruim tá cansada, beleza? Como eu disse para vocês, o Chicago Bulls está bem motivado aqui, está invicto na temporada até aqui, com mais de 117 pontos de média feitos, 117,7, enquanto que o Sacramento Kings está com um pouquinho mais de dificuldade de pontuar, mas como eu disse, eles terão muitas posses de bola por minuto hoje para produzirem bem. Quando a gente vai aqui nas estatísticas avançadas, podemos observar que o Chicago Bulls segue jogando no ritmo intenso, o 7º maior da NBA, ou seja, muitas posses por minuto, mas também temos aqui o histórico dos últimos 4 confrontos entre essas franquias, que a gente teve 236 pontos de média, superando essa linha que a gente busca para hoje aqui em 3 desses 4 encontros, superando também nos 2 jogos que tivemos na última temporada, que foi o momento em que o Chicago Bulls decidiu ser esse time rápido, intenso, transformando jogos técnicos em jogos físicos, né? Para compensar um pouquinho ali da sua ruindade. Eles também tiveram nos últimos 20 jogos 135,3 pontos de média, o que também é muito interessante. E nessa temporada até aqui, eles não tiveram uma média tão alta de pontuação nos seus jogos, mas eles enfrentaram vários times under, que jogam lento, pontuam baixo e defendem bem. Pistons, Magic, Miami, e quando enfrentaram um time over, no caso o Atlanta Hawks, tivemos aí um estouro para mais de 250 pontos. É esse cenário que eu espero para hoje e é por isso que eu vou trabalhar com esse acima de. Vamos só dar uma olhadinha na escalação, porque se o Russell Westbrook for titular mais uma vez, cara, a chance da gente ter um alvo defensivo aqui para ser explorado e um over mais fácil, porque ele joga em muita velocidade, ele vai abraçar esse jogo de transição, as chances são maiores. Keegan Murray tá de fora, então mais uma vez a gente vai ver um Kings aqui sem o seu principal ala aí, né? Vão ter que jogar, pelo menos defensivamente falando, vão ter que jogar com a formação baixa de novo, que facilita na pontuação ali do Chicago Bulls. Beleza? Vamos falar aqui de Dallas Mavericks e Pacers, porque aqui a gente tem um jogador para indicar para vocês, Anthony Davis, tá? Se espera muito que ele consiga fazer esse time vencer jogos até o Kyrie Irving voltar, o que deve demorar. Até aqui isso não aconteceu, o time tá sofrendo muito para criar jogadas, não tá conseguindo pontuar, então o Anthony Davis vai ter que usar e abusar dos arremessos
para que eles tenham alguma chance hoje, porque tá difícil para esse Dallas Mavericks. Então eu espero pelo menos 25 pontos do Anthony Davis, ele que superou essa marca nos últimos 3 jogos consecutivos, vai ter um dos times mais favoráveis para ele produzir pontos hoje, porque uma das estratégias mais lucrativas no meu método de pré-jogo há 5 anos, sim, 5 anos, é explorar em bons pontuadores que saibam pontuar no paint contra o Indiana Pacers. Isso aqui vem sendo uma das minhas maiores fórmulas de sucesso. Eu não tive um ano até aqui em que, na temporada completa, eu tenha saído no prejuízo. É muito bom você colocar over de jogadores talentosos que pontuam bem na média e curta distância contra esse time. Principalmente agora que eles não têm o Miles Turner, que é o principal protetor de aro deles nos últimos anos. Então o Anthony Davis deve produzir bem, ele que nos últimos 6 jogos contra o Indiana Pacers teve uma média acima de 30 pontos, foram 30,8 pontos de média, pelo menos 25 pontos aqui em 5 dos últimos 6 encontros contra eles, também pegando rebotes ali, mas hoje ele vai ter uma responsabilidade muito grande, tá? O Anthony Davis, se a gente for observar aqui no Betting Pros, ele vai enfrentar um time que é um dos 10 times que mais levam os rivais da linha de lance livre por jogo na NBA, principalmente considerando os números da temporada passada, então faltas vão facilitar para que a gente pontue bem. É um dos 10 times que mais sofrem pontos do paint, também é um dos times com pior aproveitamento em defesa de mano a mano. O Indiana também joga num ritmo alto por 100 posses de bola, o que pode facilitar a nossa pontuação para hoje, além deles serem um dos 10 piores setores defensivos da NBA por 100 posses de bola até aqui na competição. Eles também não vão ter ali o Tyrese Haliburton, o TJ McConnell e devem sofrer ali com a falta de armadores disponíveis, ou seja, vão ceder muitos turnovers. Com isso, pontos fáceis de contra-ataque e mais posses de bola para os seus rivais. Eles que hoje também não contam com Ben Mathurin e também ali com o Nembhard mais uma vez. Beleza? Então, diante de todo esse cenário, o Anthony Davis deve produzir muito bem. Ele que conseguiu aí pelo menos 25 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em 5 dos últimos 6 jogos que fez, nos últimos 3 consecutivos. Sempre é bom você pegar o cestinha do time que você está investindo para ir contra o Indiana Pacers. Se ele for um cestinha que só pontua do território triplo, como por exemplo o Stephen Curry, que na maioria das vezes pontua desse setor, aí já não vale mais tanto a pena, tá? Mas para jogadores com essa característica aqui, vale sim o risco. Beleza? Pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, é muito importante, a gente conta com o like de vocês e não custa nada. Para apoiar a gente também, clica no botão de Seja Membro que está aqui embaixo, quem é membro tem acesso a vídeos exclusivos e a gente já gravou para vocês vídeos de como encontrar uma ótima zebra para poder apostar, a gente está muito bem nessa sequência. Ontem, Golden State Warriors, antes de ontem, Chicago Bulls ou Miami Heat. E antes de ontem foi o Chicago Bulls ou o Miami Heat, foi um desses dois ali que a gente inverteu 3 zebras seguidas com odds acima de 2, que vem sendo muito lucrativas pra gente. A gente sempre deixa uma zebrinha no grupo VIP e a gente vai ensinar nos vídeos dos membros o nosso método. E a gente também vai qualificar ali em vídeo os melhores pontuadores pra gente investir em determinado cenário. Quais são os times ali com encaixe ideal para ele produzir bem. E aí vocês vão ter todo esse histórico aqui pra quem for membro do VIP e também para quem for membro do canal, beleza? Vamos falar aqui de Denver Nuggets e Pelicans, porque aqui é mais um over que a gente pretende trabalhar. Ah, e pessoal, o contato do VIP tá aqui embaixo, tá? Aproveitem, garantam sua vaga. Para quem quer ficar a temporada completa, as vagas são limitadas e vocês podem garantir aí 2 meses com a gente por R$ 69,00. Já vão garantir todo o nosso conteúdo do dia, além do nosso guia. Aqui a gente vai trabalhar com over. Você vai falar, Léo, o Pelicans não conseguiu pontuar bem contra o Boston Celtics. O Pelicans com Zion é um, sim, é outro. Ele não jogou o último jogo, certamente ele foi poupado. Se ele tiver em quadra hoje, vamos de mais 232,5 pontos para essa partida. Os dois times têm como ferir um ao outro, né? A gente tá falando ali de um Pelicans que pode ferir atacando a cesta com o Zion, esse Denver Nuggets, o Denver Nuggets que pode nas bolas de 3 ferir esse Pelicans e também no garrafão, esse Pelicans que sofre em diversos setores. Nos últimos 3 jogos aqui do Denver Nuggets, a gente teve uma média aí de 250 pontos para cima ali sendo feitos, 251, né, arredondando. Isso só com uma prorrogação. O Denver é um time que ataca muito bem, é muito eficiente, mas que não consegue se defender tão bem assim. E eles conseguiram pontuar tudo isso, mesmo com alguns jogadores decepcionando em um jogo ou outro. Hoje, contra os Pelicans, eles vão enfrentar a pior defesa desse calendário ao lado do Phoenix Suns, o que vai possibilitar com que eles pontuem bem. Beleza? Para hoje, eles vão encarar aí um New Orleans que foi uma das 3 piores defesas da última temporada, a 6ª pior dessa temporada por 100 posses de bola. E a gente tá falando aqui, como eu disse para vocês, de um time que pode render muito bem ali, explorando o garrafão frágil dos Pelicans, o 5º mais vazado até aqui, e com Jokic, o que para mim é o melhor jogador do mundo, a gente tem mais chances ainda de pontuarem bem, tá?
O Pelicans também, se a gente for pegar os últimos 3 jogos, tiveram uma média alta de pontuação, mais de 230 pontos nas partidas em que eles se envolveram, mas essa média foi baixada porque eles marcaram apenas 90, mas repito, com o Zion as coisas são diferentes. Eles vão poder pelo menos pontuar ali na casa dos 100 pontos, o que vai ajudar com esse nosso possível acima D. Beleza? Próximo palpite que a gente tem aqui para vocês é no jogo entre Phoenix Suns e Memphis Grizzlies, lembrando que a gente só filtra aqui e traz os jogos que a gente acha que mais fazem sentido, e ou pulamos e trazemos no VIP, ou pulamos e trazemos no Instagram os jogos que a gente acaba não comentando. E esse aqui é um que a gente vai comentar, tá? A gente tá se baseando principalmente aqui no Memphis Grizzlies para pontuar bem, porque não dá para confiar no Suns, apesar da defesa do Grizzlies vir muito mal. Vamos trabalhar aqui com acima de em pontos do Memphis Grizzlies, que acho que tem bastante potencial, mais de 118,5 pontos para o Memphis, que vai encarar uma defesa ruim. Eles jogam no ritmo alto, o Memphis é o segundo maior ritmo da liga, então é muita posse de bola por minuto, e eles também têm um aproveitamento nos rebotes ofensivos, que costuma ser interessante durante a temporada. Vão encarar hoje aqui, o Phoenix tem um terceiro pior aproveitamento em rebote defensivo, então eles vão poder corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, e vão ter segunda chance contra essa que é a segunda pior defesa da NBA até aqui, com uma larga vantagem para a terceira pior, beleza? A gente tem aqui um cenário muito interessante do Memphis, no qual nos últimos 4 jogos a gente teve uma média altíssima de pontos, onde eles conseguiram marcar pelo menos 128 em metade, e nos últimos 4 jogos o Memphis Grizzlies marcou 122 pontos de média. Eles tiveram algumas dificuldades aí contra o Golden State Warriors e também ali contra o Miami Heat, mas que são times ali que se defendem bem melhor do que esse Phoenix Suns vai se defender, e eles também tiveram um cenário ali de jogos consecutivos no qual poderia dificultar a pontuação deles, mas não foi o que aconteceu. Hoje, eles encaram o Phoenix Suns, que nos últimos 4 jogos sofreram 129 de média, pelo menos 129 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos, e tirando o Denver Nuggets ali, eles não enfrentaram nenhum ataque que eu projeto para estar no top 5 eficiência ofensiva da NBA nessa temporada. Mesmo assim, eles sofreram demais jogando apenas uma prorrogação, e é uma das maiores peneiras para essa temporada, sem sombra de dúvidas. Com muitas posses de bola, nossas chances só aumentam, e os últimos 3 times consecutivos marcaram 119 pontos ou mais contra eles, tá? Isso que o Clippers joga no ritmo lento, o Jazz tem uma eficiência ofensiva baixa, e mesmo assim eles sofreram bastante. Vamos com esse acima D para hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, e também clicar no botão de hype. O nosso contato VIP tá aqui embaixo para vocês, lembrando que no Instagram @cestadetrade tem conteúdo exclusivo também. Tem cupom na BetWinner também, o link tá aqui na descrição. Aproveitem o cupom Cesta de Trade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!